Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a tirar o mais 900 na redação. Nós estamos aqui no meio do nosso projeto 100 em 100. O que é o projeto 100 em 100, Igor? 100 redações nos 100 dias prévios ao Enem. Foi iniciado no dia 3 de agosto e vai até o dia 12 de novembro. Então, eu falei no meio, a gente está no começo ainda. Agora, nós estamos ainda na quinta redação. Tem essa e tem mais 95 ainda. Nós estamos só engatinhando. Em novembro a gente vai correr para o abraço para os mais 900 que todos vocês vão tirar. Um tema bastante polêmico, mas um tema bastante provável para uma prova do Enem. Apropriação cultural. O Enem gosta de abordar problemáticas assim da nossa sociedade. E a apropriação cultural, ela tá, nossa senhora, mas dá para debater até 25 de dezembro sobre a apropriação cultural sem parar. E a gente ainda vai chegar aqui com muita gente falando muita coisa. Então é um tema que eu acredito que está aí, pelo menos ali está na briga. Vai que ele esteja lá na prova no dia 3 de novembro, você já vai ter acesso a uma redação pronta. Modéstia à parte, acho que é uma redação mais 900. Eu me daria mais 900 nessa redação que eu fiz. Para quem está chegando agora, vou deixar a legendinha embaixo ali dos elementos básicos. Estou colorindo para só não jogar a redação aqui de qualquer jeito. Fala, essa é a redação. Eu quero que você consiga identificar os elementos, ver como é que eu faço, ver como é que eu construo a minha redação. Eu faço as minhas redações desse projeto Enem baseadas no critério Enem, baseado nas redações tiradas nota 1000, é o óbvio de qualquer professor fazer, é se pautar nos vencedores, né? A história é escrita pelos vencedores. Vamos lá. Introdução bacana, uma introdução que compõe uma redação mais 900. Por favor, coloque um repertório sociocultural de abertura, contextualize o tema e apresente uma bela de uma tese. O que é uma tese, Igor? Duas causas ou duas consequências, dois caminhos por onde você vai seguir até a sua conclusão. Bora lá. Consoante Bob Marley, um homem sem cultura é como uma árvore sem raiz. Já usei meu repertório sociocultural, uma citação simples de um cantor maravilhoso para só dar aquele start na nossa redação. Tranquilo? Então vamos contextualizar, porque o que o Bob Marley falou, apesar de ser muito bom, essa frase que ele disse é maravilhosa, mas só essa frase jogada aí não adianta nada. Precisamos trazer para a nossa realidade, que é o nosso tema que está sendo debatido. Diante do pensamento do lendário cantor jamaicano, nota-se que a apropriação cultural visa o esvaziamento do significado simbólicos de hábitos e características de um povo. O que é a apropriação cultural? Pausa dramática aqui. A apropriação cultural, ela visa isso. Ela visa você pegar elementos de uma cultura que tem um grande significado, um significado simbólico, um significado assim extremamente importante para um povo e simplesmente você reduz a pó, a nada. Sabe essa sua história? Sabe isso daí nada. Como eu gosto muito de citar aqui exemplos que estão no nosso cotidiano, futebol, é como se você pegasse o Palmeiras e falasse assim: agora a sua camisa é roxa. Pronto, você tirou o significado do verde para aquele time. Na apropriação cultural, eles fazem o quê? Eles pegam um elemento daquela cultura, como se pegasse assim, o escudo do Corinthians. Pega o escudo do Corinthians e aí ele tira todo o significado. Ele começa a comercializar, ele começa a fazer pingente, ele começa a fazer camiseta, só que nada a ver com o Corinthians. Ele só pegou o símbolo lá e falou, pronto. Aí o corintiano que se identifica com aquele símbolo, fala, não, pô, mas esse símbolo representa lá o Mundial de 2012 em cima do Chelsea. Não, 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 não. Ô, corintiano, não enche o saco. Esse daqui agora é uma camiseta que a gente está fazendo, que esse símbolo aqui é um símbolo bonitinho e a gente tá usando agora. Não enche o nosso saco.
É basicamente isso. Agora eu vou aprofundar com exemplos mais sérios e mais assertivos, mas é só para dar uma elucidada assim do que é isso. Pegar um símbolo muito importante para um povo e simplesmente reduzir a nada. O time do povo, né? O Corinthians. Então, beleza. Contextualizei a apropriação cultural com o repertório lá do Bob Marley. Agora eu preciso criar minha tese. Desse modo, há a retirada de determinados elementos sem o consentimento de quem os detinha historicamente. Estou apontando aqui o que é uma consequência. A apropriação cultural, ela causa isso. Ela tem por consequência essa retirada dos elementos sem o consentimento de quem os detinha. Ó, eu tirei o símbolo do Corinthians, mas ele não consentiu, ele não concordou com isso. E eu não estou nem aí, eu vou pegar esse símbolo, eu vou fazer cortina. Pronto, agora que esse símbolo virou cortina. Argumento um que eu vou colocar no D1 mais bonitinho. Argumento 2. A utilização deles ocorre com o fito de aumentar a distância de poder entre os grupos, de modo que haja uma eterna hierarquia de um sobre o outro. Então, eu sou palmeirense, eu vou fazer com que o símbolo do Corinthians perca o significado para o Palmeiras ser superior ao Corinthians. A ideia é mais ou menos essa. Agora vamos para os exemplos sérios, chega de falar de futebol. No D1, aí, novamente, ali as legendinhas, né? Vermelho, tópico frasal, rosa, o repertório sociocultural, elaboração do argumento e conclusão são os quatro elementos básicos de um bom desenvolvimento. A priori, as culturas são valorizadas de maneiras diferentes em cada contexto e época, e a visão etnocentrista acerca dessa valorização ocasiona a apropriação cultural. Dei ali um start do que eu vou falar no parágrafo de desenvolvimento 1. Conforme o babalorixá Rodney William, autor do livro A Apropriação Cultural, esse fenômeno consiste em uma estratégia de dominação que visa apagar a existência de grupos histórica e sistematicamente inferiorizados, esvaziando de significados todas as suas produções para promover seu genocídio simbólico. Repertório sociocultural, babalorixá, autor do livro, bacaninha, estamos no caminho certo para mais 900, hein? Vamos elaborar. Aí agora sou eu, Igor, falando. Já citei aí o Babalorixá, o Rodney, mas agora eu preciso também colocar um pouquinho de mim nesse desenvolvimento. Dentro desse contexto, os turbantes e tranças são historicamente usados pelas culturas de matriz africana. E nos dias odiernos, quando o indivíduo negro, inserido em um panorama de repressão ao que diz respeito às origens que possui, usa turbante ou trança seu cabelo, ele reafirma sua ancestralidade oprimida há séculos. Então, o que que acontece? Para o negro, para os descendentes dessas culturas de matriz africana, o turbante e as tranças, eles têm um significado histórico. Tem um significado principalmente de resistência, povos muito reprimidos historicamente, teve a escravidão, a nojenta e asquerosa escravidão que durou séculos. O que que acontece? Quando um negro hoje, que no Brasil, 2022, ele trança o seu cabelo, ele coloca um turbante, ele está reafirmando isso. É o orgulho que ele tem de pertencer àquele povo que resistiu, que mesmo com toda essa repressão sofrida por séculos, está aqui firme e forte, produzindo. Temos artistas negros, temos jogadores, temos cantores, temos médicos, temos advogados, grande Silvio de Almeida, ídolo máximo. Então, tem uma representatividade. Quando eu, como branco, que não tenho nem conhecimento aprofundado da religião, dessas culturas de matriz africana, eu simplesmente vou lá e pego um elemento desse. Ah, eu vou trançar meu cabelo. Eu estou tirando todo o significado daquilo. Porque o descendente dessa cultura de matriz africana, ele vai olhar para mim e falar, cara, não é a sua. Desculpa. Pô, mas eu achei maneiro. O turbante aqui, maneirão, coloquei aqui na minha cabeça, eu fiquei mó bonitão de turbante. E eu simplesmente pego, ah, achei bonito. E eu simplesmente aniquilo. Como o Babalã já falou, é um genocídio simbólico. Simplesmente fala assim, agora qualquer um usa turbante. Turbante, trança no cabelo não significa mais nada.
É apenas algo bonito. É como se fosse uma camiseta bonita, um tênis bonito, um chapéu bonito. Agora é o turbante e a trança. Esse que é o problema da apropriação cultural. Agora eu vou concluir meu desenvolvimento um. Logo, quando as marcas comercializam esses itens e pessoas de outras etnias e religiões os usam apenas como adereços estéticos, esvazia-se toda a representatividade que possuem, bem como deturpam o caráter político e de resistência que carregam. Foi o que eu disse. Chega eu branco, vou lá, ponho trança no meu cabelo, eu simplesmente estou falando que aquilo é bonito para mim, é um adereço estético, e eu aniquilo toda a representatividade daquele turbante, daquela trança. E aí, tudo o que foi construído durante séculos por aquela membros dessa cultura, eu simplesmente jogo tudo fora, porque eu reduzi aquilo a simplesmente uma coisa bonitinha. E não há nada de bonitinho quando a gente fala de cultura, porque a cultura é o que o povo é. A cultura que você segue é a cultura que, que te constitui enquanto ser humano, porque tem o seu passado, ou as pessoas que construíram tudo para que você esteja aqui hoje, e para que você esteja aqui hoje, você tem que ter um propósito, e esse propósito é essa cultura no futuro. Logo, você usa a sua trança hoje em respeito e gratidão, em homenagem aos ancestrais, e com o intuito de ser uma parte dessa cultura que está deixando também o seu legado, a sua contribuição para as gerações futuras. Quando eu vou lá e tranço meu cabelo, quando eu vou lá e coloco um turbante, porque eu achei bonitinho, eu simplesmente cometi um genocídio simbólico de uma cultura. Fechei o D1 com esses argumentos bonitinhos e agora eu vou para o meu D2. Ademais, que é o primo rico do além disso, nunca se esqueça, ressalta-se que ações individuais configuram somente sintomas de uma problemática mais ampla. Tópico frasal, cheque. De acordo com a jornalista Stephanie Ribeiro, a apropriação cultural não é uma crítica ao indivíduo branco, mas sobre uma estrutura racista nociva que apaga e silencia os demais. Repertório sociocultural, cheque. Nesse cenário, o debate acerca da questão concentra-se no sistema capitalista que, visando o lucro, transforma a cultura de um povo em produto, porém não valoriza o povo, cuja cultura explorada financeiramente é pertencente. Aí já é o Igor falando, elaborando seu argumento em cima do repertório apresentado, que foi a fala da jornalista. Aí na conclusão eu coloco: assim como ocorreu com o funk brasileiro, gênero musical desenvolvido nas favelas, discriminado e tido como amoral e criminoso, que com o tempo recebeu reconhecimento em escalas globais de audiência. Entretanto, as classes sociais mais abastadas animam suas festas luxuosas com esse ritmo, sem valorizar o local onde surgiu e seus precursores. Você vê que loucura. Hoje, o funk, ele já é um gênero musical em que toca em qualquer balada, em qualquer classe social, tem lá as patizinhas, os pleiba dançando um funk, curtindo um funk. Muitos artistas, muitos funkeiros já se apresentam em casas já de mais glamour, em bairros mais, eh, digamos, mais ricos, vai. Vamos usar assim, o linguajar assim, bairros mais ricos. Se você está se apresentando num bairro mais rico, é muito difícil que o cara saia lá do Capão Redondo para assistir esse show tarde da noite num bairro muito rico. Não é impossível, não é que não existe, mas significa, na minha visão, de que quando você tem um evento, por exemplo, eu era de Guaianazes, lá tinha um evento lá no viaduto de rap. Tinham pessoas que vinham de outra região, mas a maioria era ali da ZL mesmo, São Paulo. Quando você faz um show em Alphaville, a tendência que eu saia de Guaianazes para ir para Alphaville ver o seu show é menor. Logo, você acredita que as pessoas de Alphaville vão ser as maiores partes daquela festa ali, daquele evento, vão ser compostas por pessoas de lá mesmo ou das regiões próximas
que já são mais abastados. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. O funkão toca lá os MCs que vêm das comunidades carentes, das favelas, dos subúrbios, das perifas, eles estão lá tocando, mas não tem o povo dele ali. Não se valoriza a favela em si. Então, se apropria culturalmente daquilo que era o som de preto, de favelado, e quando toca ninguém fica parado. Só que ele ganhou tanta força como gênero bem aceito nesses locais, mas as pessoas que os criaram, as pessoas que fazem parte da realidade muitas vezes do que os funkeiros cantam não estão não estão presentes naqueles locais. E o contexto que eu usei aqui nesse desenvolvimento é isso, de que essas ações individuais elas são apenas um sintoma. Então, a culpa diretamente não é minha, na minha visão, dentro dessa redação. É desse sistema capitalista, dessas corporações, que elas aproveitam de todas as formas para lucrar, mesmo que ela tenha que pegar um elemento da cultura negra, um elemento da cultura da periferia e vender isso em outros lugares, esvaziando o sentido daquilo. Quando você pega o turbante que eu citei, e você começa a vender em grande escala porque as pessoas estão comprando, você está colocando o seu lucro, você está colocando o capital acima da cultura das pessoas. Isso é extremamente errado. Você está se apropriando culturalmente e não é nem porque você achou bonitinho, né? Se você comete esse erro de usar trança sendo branca porque você achou bonitinho, você muitas vezes você não tem nem a informação. Agora eu tenho certeza que a corporação que pega e sai vendendo um turbante para todo mundo, ela tem muita noção de onde surgiu, porque tem pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes dentro dessas corporações. Então não são cometidos erros, equívocos. Essas coisas são muito bem pensadas. No capitalismo, que é o sistema financeiro que a gente vive, no final das contas, tudo que vale é o dinheiro para a maioria das pessoas. Felizmente, ainda temos alguns resistentes, mas o dinheiro também se aplica até no mais básico, né, que é para comer e para vestir, para morar. Mas essas empresas levam isso a um nível mais vilão, digamos assim, e elas acabam vendendo qualquer um para ganhar muito dinheiro. Beleza? D1 e D2 com os quatro elementos básicos. Eu acho que nós estamos no caminho para o mais 900, mas nós temos que completar essa redação com uma conclusão muito bacana para que a gente consiga pelo menos 920. Quais são os elementos, então, de uma conclusão? Primeiramente, a retomada do tema. Então, eu tenho que iniciar com um conectivo de conclusão, obviamente, não se esqueçam disso. Portanto, que é aquele conectivo mais amado para conclusão. É indubitável que a apropriação cultural não é uma simples consequência do convívio social e da globalização. Beleza, retomei o tema e ainda dei mais um pitaco aqui, com tudo que eu já disse, me leva a crer que não é uma simples consequência do convívio da globalização. Essa apropriação cultural, ela não advém do tipo assim, eu estou convivendo com pessoas que usam turbante, eu vou usar. Ela tem uma outra escala. Para equalizar essa problemática, aí agora vão entrar os 5 elementos básicos de uma intervenção. Cabe ao Ministério da Cultura. Opa, olha lá embaixo, agente. Beleza. Então, meu agente já foi colocado aqui na intervenção. Tá, o Ministério da Cultura vai fazer o quê, Igor? Vai fomentar exposições em museus, peças teatrais e filmes. De que modo? Que expondo essa temática de um jeito pacífico, de um jeito educador, através de artistas perspicazes e sensíveis ao assunto. Como que vai ser feito isso? O Ministério da Cultura fomenta essas exposições. Então, essas temáticas vão ser expostas de um jeito pacífico e educador. Por quê? De qual forma? Porque você vai ter profissionais capacitados, às vezes vão ser sensíveis ao assunto e vão expor isso de um jeito que vai ficar leve, não vai ter esse conflito que muitas vezes acaba acontecendo onde? Nas maravilhosas redes sociais, em que você vê uma branca de trança e você vai lá e detona ela, você come ela viva, simplesmente porque ela cometeu esse equívoco de usar um elemento de uma cultura apenas como adereço estético, mas muitas vezes ela não tem
uma consciência de que o que ela está fazendo é errado. Então a gente precisa dialogar. E tem forma melhor de dialogar do que a arte? A gente dialoga com a arte todo dia. Você vai falar que tem dias na sua vida que você não ouve uma música, que você não assiste um episódiozinho de uma série, que você não assiste um filme. Tem, eu acho que até tem, vai. Mas é bem raro um dia que a gente não tenha contato com alguma coisa artística. Logo, eu pensei, vamos colocar aqui o Ministério da Cultura expondo as coisas através da arte para que aconteça o quê? Ah, bem falado. Para que atuem com o fito de informar e conscientizar, sem oprimir e causar intrigas. Foi o que eu disse. As redes sociais, elas não, infelizmente, não são espaços muito pacíficos, espaços muito propícios ao diálogo, ao, né? Oh, Igor, o que que você acha de tal coisa? Ah, Mariazinha, eu acho tal coisa. Não, Igor, isso daí não é bem por aí. Tá, é, Mariazinha. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Essa, esse diálogo é difícil de você achar. Pessoas que queiram aprender nas redes sociais, você vê muita imposição de ideias. Não, eu acho tal coisa. Não, eu acho tal coisa. Esse professor é melhor que aquele, esse curso é melhor que o outro, tal time é melhor que o outro, e meu carro é melhor que o outro, e esse seu carro que você tem é horrível, essa sua ideologia política é uma porcaria, você é um burro, e a gente só tá lá para oprimir, para entrar nas treta que o brasileiro adora umas treta. Então, beleza? Atuar com esse fito de informar e conscientizar sem opressão, sem brigas, tudo na paz. Vamos então ao nosso detalhamento. Dessa maneira, será possível preservar e respeitar todas as culturas e manter as raízes de todas as árvores genealógicas dos cidadãos brasileiros. Como eu falei nos outros vídeos, eu sou viciado em detalhamento de finalidade. Quando eu coloco assim, ó, se tivesse informação, essa conscientização sem opressão e sem intrigas, será possível preservar e respeitar todas as culturas, mantendo as raízes de todas as árvores genealógicas dos cidadãos brasileiros. Lembro que eu falei nas outras redações? Ah, não lembro, Igor. Essa é a primeira redação que estou vendo, como é que eu vou lembrar alguma coisa? Então, calma, cara, calma, eu vou voltar lá. Consoante Bob Marley, um homem sem cultura é como uma árvore sem raiz. Um homem sem. Ó, vou repetir. Um homem sem cultura é como uma árvore sem raiz. Volta lá. Será possível preservar e respeitar todas as culturas e manter as raízes de todas as árvores genealógicas dos cidadãos brasileiros. Vou falar novamente. Quando você pega a sua primeira frase, quando você pega aquele repertório que você iniciou a sua redação, você consegue conversar com ele na última frase do seu texto, quando você conclui a sua conclusão, olha que redundante. Quando você concretiza a sua conclusão, conversando com o repertório lá do começo, nossa, o corretor coloca um pontinho a mais ali, uns pontinhos, né? Um, um em mil não adianta muito, mas ele coloca uns pontinhos a mais, o coração de pedra dele dá uma amolecida, aquela, aquela coisa, aquela vilania que todo corretor tem, todo corretor é um vilão, mas ele dá aquela refletida e fala, poxa, esse candidato aí tá me conquistando. Então tente fazer isso sempre que der, gente. Sempre que der, pegue lá. Eu falei, ó, o Bob Marley falou, aí eu coloquei raízes, árvores. Ah, é uma árvore sem raiz, então ó, vamos manter as raízes das árvores genealógicas. Árvore genealógica é o quê? Ancestrais. Ancestrais é o quê? Componentes da nossa cultura. Os meus ancestrais compõem a minha cultura. Então, consegui fazer um diálogo muito bom. Estamos falando aí muito de diálogo, um diálogo com o meu repertório de início. Isso é sensacional. Isso agrega muito ponto em coesão. O corretor quer um texto coeso, um texto com começo, meio e fim. Quando o seu fim conversa com o seu começo, a sua coesão está maravilhosa. Com isso, finalizamos a nossa redação de número 5. Ainda tem mais 90. Você vai postar mesmo, Igor, mais 95 vou. Você não está acreditando em mim mesmo, né? No dia 12 de novembro você vai ver aqui a redação de número 100 e falar, nossa, não é que esse cara postou tudo isso de redação mesmo? Como eu sempre digo, a interação de vocês é muito importante, então, se você gostou, dá uma moralzinha aí, dê um joinha, se inscreva, acione o sininho para que você seja notificado de todas as redações postadas. Na hora que lançar, você já vem, já assiste.
Se você estiver estudando para outra matéria, só deixa salvo e assiste depois. Se você não gostou, críticas construtivas feitas de forma respeitosa são sempre bem-vindas, de verdade mesmo. Se você acha, poxa, Igor, realmente eu acho que essa redação não tiraria 920, não seria uma redação mais 900, porque faltou isso, faltou aquilo, tal coisa você não fez legal, tal elemento não tá bacana. Acho que você perderia 40 ali, 60 ali, 80 ali, essa redação ia para baixo de 900. Se você puder fazer essa análise, manda aí que pode ser que realmente você fale uma coisa muito importante e que eu consiga aplicar para as próximas redações. Mas, na minha humilde e singela opinião, eu, como corretor, recebendo essa redação dentro desse tema, eu daria pelo menos 920, seria uma redação mais 900. Se você gostou também, dá uma olhadinha nos links da descrição, que podem ser importantes para esse conteúdo além do YouTube. Como a Cecília Meirelles disse, há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu estou tentando ocupar uma pequena parte desse imenso terreno do YouTube, que tem um monte de gente falando de redação, mas eu acho que eu tenho essa pequena vocação para redação, então tentando colaborar na obra da educação de vocês, mesmo que seja com uma redaçãozinha, com um repertóriozinho, mas se eu puder ajudar aí 0,1% no seu ingresso na faculdade, minha missão está valendo a pena aqui. Um grande abraço a todos, desejo ótimos estudos e eu espero que você volte aqui para continuar acompanhando esse projeto 100 em 100. Bora conquistar o mais 900 no nosso Enem de 2022. Até mais!